Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos mergulhar profundamente em um dos textos mais impressionantes e teologicamente densos de todo o Novo Testamento, o livro de Hebreus. Entre todos os escritos do cristianismo primitivo, poucos são tão grandiosos na forma como apresentam a identidade de Jesus e o significado da sua obra. Hebreus não é apenas uma carta. É uma exposição poderosa que conecta séculos de história bíblica, desde os patriarcas, passando pelo sistema do templo, pelos sacerdotes, pelos sacrifícios e pelas alianças, até chegar ao centro da fé cristã. Neste vídeo, vamos percorrer toda a narrativa desse livro extraordinário e compreender como ele foi escrito, por que ele foi escrito e o que ele revela sobre o plano de Deus que atravessa toda a Bíblia. Ao longo desta jornada, vamos descobrir pontos fundamentais que tornam Hebreus um dos textos mais fascinantes das Escrituras. Por que o autor apresenta Jesus como superior aos anjos, aos profetas e a Moisés? O significado profundo do sacerdócio de Melquisedeque, uma figura misteriosa que aparece séculos antes na história bíblica. Como o sistema de sacrifícios do templo apontava para algo muito maior que ainda estava por vir. O motivo pelo qual o autor alerta repetidamente seus leitores sobre o perigo de abandonar a fé. A impressionante galeria de personagens da fé apresentada no capítulo 11. E como o livro culmina em uma visão poderosa sobre perseverança, esperança e a nova aliança. Mas talvez o ponto mais fascinante seja perceber que Hebreus foi escrito em um momento histórico extremamente delicado, quando muitos cristãos estavam enfrentando pressão, perseguição e dúvidas profundas sobre o futuro da fé. Por isso, ao longo deste estudo, vamos explorar não apenas o que o texto diz, mas também o cenário histórico em que ele surgiu, as tensões religiosas da época e as conexões que esse livro faz com toda a narrativa bíblica anterior. Então, prepare-se, porque a jornada que começa agora nos levará através de alguns dos temas mais profundos de toda a Bíblia. Mas antes que essa história comece, é necessário voltar ao mundo real em que ela foi escrita. Contexto histórico e autoral do livro de Hebreus. Para compreender verdadeiramente o livro de Hebreus, é preciso imaginar o mundo do primeiro século. O cenário era dominado pelo Império Romano, a maior potência política e militar daquele tempo. Suas estradas conectavam cidades distantes, seus exércitos mantinham a ordem nas províncias e sua autoridade moldava a vida cotidiana de milhões de pessoas. Dentro desse vasto império existia uma região pequena, mas extremamente significativa, a Judéia. Era ali que Jerusalém se encontrava, cidade sagrada para o povo judeu e centro de um sistema religioso que havia se desenvolvido ao longo de mais de 1000 anos. No coração dessa cidade, erguia-se o Templo de Jerusalém, reconstruído e ampliado durante o reinado de Herodes, e que funcionava como o centro espiritual da nação. Sacerdotes ofereciam sacrifícios diariamente. Peregrinos viajavam grandes distâncias para participar das festas religiosas, e todo o sistema da lei mosaica continuava estruturando a vida religiosa do povo. Mas naquele período, algo novo havia surgido. Algumas décadas antes, na mesma região, um movimento havia começado em torno da figura de Jesus de Nazaré, um mestre judeu cuja vida, morte e proclamada ressurreição haviam dado origem a uma nova comunidade de seguidores. Esses primeiros cristãos eram, em sua maioria, judeus. Eles continuavam conhecendo profundamente as escrituras hebraicas, as tradições religiosas e a história do seu povo. No entanto, agora acreditavam que todas aquelas promessas antigas haviam encontrado cumprimento na pessoa de Jesus.
Esse novo movimento cresceu rapidamente, espalhando-se por cidades importantes do mundo romano como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. Mas esse crescimento também trouxe conflitos. Muitos cristãos de origem judaica enfrentavam pressões intensas. Alguns eram perseguidos pelas autoridades locais. Outros sofriam rejeição dentro das próprias comunidades judaicas. E havia ainda aqueles que, diante dessas dificuldades, começavam a se perguntar se não seria mais seguro retornar às antigas práticas religiosas. É nesse contexto que surge o livro de Hebreus. Diferente de muitas cartas do Novo Testamento, Hebreus não identifica claramente seu autor. Desde os primeiros séculos do cristianismo, houve debates sobre quem teria escrito esse texto. Alguns antigos escritores cristãos associaram a obra ao apóstolo Paulo, enquanto outros sugeriram nomes como Barnabé, Apolo ou até mesmo algum mestre anônimo da igreja primitiva. Apesar dessa incerteza sobre a autoria, o estilo literário do livro revela algo importante. Seu autor era alguém profundamente familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento, com a tradição judaica e com as discussões teológicas do seu tempo. O texto demonstra grande habilidade retórica, construindo argumentos complexos que conectam passagens da lei, dos salmos e dos profetas para mostrar como todas essas partes da Escritura apontam para a obra de Cristo. A data mais provável da composição situa-se entre 60 e 70 d.C., um período extremamente tenso para o mundo judaico. Poucos anos depois, Jerusalém seria devastada pelas forças romanas e o próprio templo seria destruído, um evento que mudaria profundamente a história do judaísmo. Isso torna Hebreus ainda mais impressionante, porque o livro descreve com grande detalhe o sistema de sacrifícios e o funcionamento do sacerdócio, mostrando como todos esses elementos estavam conectados a algo maior que agora havia sido revelado. O público original do livro parece ter sido composto por cristãos de origem judaica, pessoas que conheciam profundamente as tradições da lei e que agora enfrentavam o desafio de permanecer firmes em sua nova fé. O propósito da obra, portanto, é claro: mostrar que tudo aquilo que havia sido estabelecido na antiga aliança, sacerdotes, sacrifícios, templo e rituais, era apenas uma sombra de uma realidade muito maior que se cumpriu em Cristo. Essa é a ideia central que percorre todo o livro. Jesus é superior. Superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico e mediador de uma nova aliança que supera a antiga. Por isso, Hebreus ocupa um lugar único dentro do Novo Testamento. Nenhum outro livro conecta de forma tão profunda o sistema religioso do Antigo Testamento com o significado da obra de Cristo. E é exatamente essa jornada que vamos explorar agora. Mapa do vídeo. A jornada pelo livro de Hebreus. Para entender completamente essa obra extraordinária, vamos percorrer o livro em 7 grandes blocos narrativos, acompanhando o desenvolvimento do argumento do autor. Bloco 1 de 7, a revelação final e a superioridade do Filho. Aqui veremos como o livro começa com uma declaração poderosa. Deus falou de muitas formas no passado, mas agora falou definitivamente por meio do Filho. Bloco 2 de 7, Jesus acima dos anjos e a advertência inicial. O autor explica por que Cristo ocupa uma posição incomparável e já introduz o primeiro alerta sério sobre negligenciar a mensagem recebida. Bloco 3 de 7, Jesus maior que Moisés e o chamado à perseverança. Nesta parte, veremos como a história de Israel serve como advertência para a nova comunidade de fé. Bloco 4 de 7, o sacerdócio de Cristo e o mistério de Melquisedeque. Aqui o livro entra em um dos seus argumentos mais profundos, o sacerdócio eterno, que não depende da linhagem levítica. Bloco 5 de 7.
a nova aliança e o verdadeiro sacrifício. O autor mostra como os rituais do templo apontavam para o sacrifício definitivo de Cristo. Bloco 6 de 7. A Galeria da Fé. Um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, onde personagens da história bíblica são apresentados como exemplos de confiança em Deus. Bloco 7 de 7. Perseverança, disciplina e esperança final. O livro conclui com um chamado poderoso para permanecer firme até o fim. Ao longo dessa jornada, vamos perceber como cada parte do livro se conecta com a história bíblica anterior e como o autor constrói um argumento que cresce em intensidade até chegar ao seu clímax final. E agora que entendemos o cenário em que esse texto foi escrito e a jornada que vamos percorrer, podemos finalmente entrar no início dessa mensagem extraordinária. Bloco 1 de 7. A revelação final e a superioridade do Filho. O livro de Hebreus começa de forma diferente de quase todas as outras cartas do Novo Testamento. Não há saudação inicial, não há identificação direta do autor e não há apresentação do destinatário. Em vez disso, o texto abre com uma declaração solene que imediatamente estabelece o tema central de toda a obra. O autor começa lembrando que, ao longo da história de Israel, Deus se revelou de diversas maneiras. Em épocas antigas, a comunicação divina aconteceu por meio de profetas, visões, sonhos e mensagens transmitidas através de homens escolhidos para falar em nome de Deus. Essa forma de revelação marcou toda a história do Antigo Testamento. Personagens como Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros foram instrumentos através dos quais Deus orientou, advertiu e guiou o povo. Mas o autor de Hebreus afirma que agora algo decisivo aconteceu. Nos últimos dias, Deus falou de uma maneira definitiva, por meio do Filho. Essa afirmação estabelece imediatamente a diferença entre a revelação anterior e a nova realidade apresentada no Evangelho. Enquanto os profetas eram mensageiros, o Filho é apresentado como o próprio herdeiro de todas as coisas e participante da própria obra da criação. O texto descreve o Filho como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Uma linguagem que aponta para uma identidade profundamente ligada à natureza divina. Além disso, o autor afirma que é por meio dele que o universo é sustentado, indicando que a obra de Cristo não se limita apenas à redenção, mas envolve também a manutenção da própria criação. Após apresentar essa visão elevada da identidade do Filho, o texto faz uma transição importante. Depois de realizar a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade divina. Essa imagem de alguém sentado à direita de Deus carrega grande significado dentro da tradição bíblica. Ela representa autoridade, honra e posição de governo. Com essa afirmação, o autor estabelece o primeiro grande ponto do seu argumento. O Filho ocupa uma posição superior a qualquer outra figura espiritual. E é exatamente essa ideia que será desenvolvida na sequência. O autor passa então a demonstrar que o Filho é superior até mesmo aos anjos, seres espirituais que, dentro da tradição judaica, eram vistos como mensageiros poderosos e participantes importantes na história da revelação. Para provar essa superioridade, o autor começa a citar diversas passagens das Escrituras antigas, especialmente dos Salmos, mostrando que nenhuma dessas declarações foi dirigida aos anjos da mesma forma que foi dirigida ao Filho. Essas citações formam uma sequência cuidadosamente construída que reforça a ideia central. Enquanto os anjos são servos enviados para cumprir missões divinas, o Filho é apresentado como aquele que recebe autoridade, domínio e honra eterna. Assim, logo no início do livro, o autor estabelece o fundamento de todo o argumento que virá a seguir. Se a mensagem anunciada pelos anjos já tinha grande importância dentro da história de Israel,
quanto maior deve ser a importância da revelação que agora veio por meio do próprio Filho. Esse contraste prepara o terreno para os alertas e exortações que aparecerão nos capítulos seguintes. Porque, se Deus falou definitivamente através de Cristo, ignorar essa mensagem não é apenas um erro, é um risco espiritual profundo. E é exatamente essa advertência que começa a surgir quando avançamos para a próxima parte do livro. No próximo bloco, veremos como o autor desenvolve essa comparação entre Cristo e os anjos e por que ele interrompe sua argumentação para apresentar o primeiro grande alerta sobre negligenciar aquilo que foi revelado. A história continua. Bloco 2 de 7. Jesus acima dos anjos e o primeiro grande alerta. Depois de iniciar sua mensagem estabelecendo a grandeza do Filho e sua posição única dentro da revelação divina, o autor de Hebreus continua desenvolvendo o primeiro grande eixo de sua argumentação, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Para compreender a importância desse argumento, é necessário lembrar o papel que os anjos ocupavam dentro da tradição judaica do primeiro século. Nas escrituras hebraicas, os anjos aparecem como mensageiros divinos, executores da vontade de Deus e participantes de momentos decisivos da história bíblica. Eles são retratados como seres espirituais poderosos que atuam tanto na comunicação da revelação quanto na execução dos propósitos divinos. Algumas tradições judaicas antigas, inclusive, associavam os anjos à entrega da lei no Monte Sinai, interpretando que eles tiveram participação na mediação daquele momento fundamental da história de Israel. Por isso, dentro da mentalidade religiosa da época, os anjos eram vistos com grande reverência e respeito. Mas o autor de Hebreus apresenta um argumento que redefine completamente essa hierarquia. Enquanto os anjos são descritos como servos enviados para cumprir missões específicas, o Filho é apresentado como aquele que recebe um nome superior, um status superior e uma autoridade que nenhum anjo jamais recebeu. Para demonstrar isso, o autor continua citando passagens do Antigo Testamento, especialmente dos Salmos, criando uma sequência de textos que contrastam diretamente o papel dos anjos com a posição do Filho. Em uma dessas citações, a Escritura declara: "Tu és meu filho, hoje eu te gerei." Essa afirmação, originalmente encontrada no Salmo 2, era tradicionalmente interpretada como uma referência ao rei escolhido por Deus. No entanto, no argumento de Hebreus, essa linguagem ganha um significado ainda mais profundo, indicando a relação única entre o Filho e o próprio Deus. Outra passagem citada afirma que todos os anjos de Deus devem adorá-lo. Esse detalhe é extremamente significativo, porque dentro da tradição judaica, a adoração era reservada exclusivamente ao próprio Deus. Ao aplicar essa linguagem ao Filho, o autor reforça a ideia de que Cristo ocupa uma posição que ultrapassa completamente a categoria dos seres angelicais. O contraste continua com outra série de declarações. Os anjos são descritos como espíritos enviados para servir, enquanto o Filho é apresentado como aquele cujo trono permanece para sempre. Aqui o autor utiliza a linguagem do Salmo 45, que fala de um trono eterno e de um governo marcado por justiça e retidão. Essa sequência de citações não é apenas uma coleção de textos, ela funciona como um argumento cuidadosamente estruturado, mostrando que em todas essas passagens o Filho recebe honra, autoridade e permanência, atributos que não são atribuídos aos anjos. Além disso, o autor destaca que os anjos são enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Essa afirmação redefine o papel desses seres espirituais dentro da narrativa cristã. Eles são servos dentro do plano divino, enquanto Cristo é o centro desse plano.
Mas logo após construir esse argumento teológico poderoso, o autor interrompe momentaneamente sua explicação para introduzir algo extremamente importante, um alerta sério dirigido aos seus leitores. Esse é o primeiro dos vários avisos que aparecem ao longo do livro. O autor diz que justamente por causa da grandeza da mensagem recebida, é necessário prestar atenção ainda maior ao que foi ouvido. A ideia apresentada aqui é clara. Quando algo de enorme importância é negligenciado, as consequências podem ser igualmente grandes. Para reforçar esse ponto, o autor lembra que, na história de Israel, mensagens transmitidas por meio de anjos foram levadas extremamente a sério. A lei dada ao povo tinha autoridade, e aqueles que a violavam enfrentavam consequências. Se a revelação anterior já carregava tanto peso, então a revelação que agora veio por meio do Filho deve ser considerada com ainda mais atenção. É nesse contexto que surge uma das perguntas mais impactantes de todo o livro. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa pergunta não é feita apenas para provocar reflexão intelectual. Ela funciona como um chamado urgente para que os leitores reconheçam a importância da mensagem que receberam. O autor lembra que essa salvação foi inicialmente anunciada pelo próprio Senhor e depois confirmada por aqueles que o ouviram diretamente. Além disso, Deus confirmou essa mensagem por meio de sinais, milagres, diversos atos de poder e manifestações do Espírito Santo. Essas referências indicam que a mensagem cristã não surgiu apenas como uma filosofia ou um movimento religioso isolado. Ela foi acompanhada por eventos que os primeiros cristãos interpretaram como evidências da ação divina. Com isso, o autor reforça um ponto central. A fé cristã não se baseia apenas em ideias abstratas, mas em acontecimentos que marcaram profundamente a experiência da comunidade cristã primitiva. Depois desse alerta inicial, o autor começa a preparar o terreno para o próximo grande desenvolvimento do seu argumento. Ele afirma que o mundo futuro sobre o qual está falando não foi colocado sob a autoridade dos anjos. Essa declaração abre espaço para uma reflexão que aparecerá logo em seguida, conectando o papel da humanidade dentro do plano de Deus com a obra realizada por Cristo. Essa transição é fundamental, porque ela introduz um novo elemento na narrativa: a relação entre o destino da humanidade e a missão de Jesus. No próximo bloco, veremos como o autor de Hebreus utiliza um antigo salmo para explicar o propósito original da criação humana e como Cristo entra nessa história de forma decisiva para restaurar aquilo que parecia ter sido perdido. Mas antes de avançarmos, é importante perceber o caminho que já percorremos. Até aqui, o autor estabeleceu duas ideias fundamentais. Primeiro, que Deus falou de forma definitiva por meio do Filho. E segundo, que essa revelação possui uma autoridade que supera qualquer mensagem anterior. Essas duas afirmações formam o alicerce sobre o qual todo o restante da carta será construído. E agora, com esse fundamento estabelecido, a narrativa está pronta para avançar para um novo nível de profundidade. A jornada continua. Bloco 3 de 7. A humanidade, o sofrimento de Cristo e o caminho para a salvação. Depois de apresentar a superioridade do Filho sobre os anjos e introduzir o primeiro alerta sério sobre negligenciar a mensagem recebida, o autor de Hebreus conduz a narrativa para uma nova dimensão do seu argumento. Agora, o foco começa a se deslocar para uma questão ainda mais profunda: o lugar da humanidade dentro do plano de Deus e o papel que Cristo desempenha nessa história. Para desenvolver esse ponto, o autor recorre a um texto antigo das Escrituras, um trecho do Salmo 8, que reflete sobre a posição do ser humano dentro da criação. Nesse salmo, o autor bíblico contempla a grandeza do universo,
os céus, as estrelas, a vastidão da criação. E então faz uma pergunta que ecoa através dos séculos: o que é o ser humano para que Deus se lembre dele? Essa pergunta abre espaço para uma reflexão sobre o propósito original da humanidade. O texto afirma que o ser humano foi criado com honra e dignidade, colocado em uma posição de responsabilidade sobre a criação. A linguagem do Salmo descreve a humanidade como coroada de glória e honra, com todas as coisas colocadas sob sua autoridade. Mas quando o autor de Hebreus cita esse texto, ele faz uma observação importante. Ele reconhece que, ao olhar para a realidade do mundo, essa visão parece incompleta. Se todas as coisas deveriam estar sob a autoridade humana, por que a realidade não reflete plenamente essa ordem? Essa tensão entre o propósito original da criação e a experiência real da humanidade abre espaço para a introdução da figura central do argumento do autor: Jesus. O autor afirma que, embora ainda não vejamos todas as coisas plenamente sujeitas à humanidade, vemos alguém que foi feito por um pouco de tempo menor que os anjos, Jesus, e que agora está coroado de glória e honra por causa do sofrimento que enfrentou. Essa afirmação revela um aspecto fundamental da teologia apresentada no livro de Hebreus. O caminho da exaltação de Cristo passa primeiro pela experiência do sofrimento humano. Ao participar plenamente da condição humana, Jesus entrou na realidade do sofrimento, da dor e da morte. Mas esse caminho não foi apenas um evento trágico dentro da história. Segundo o autor, ele faz parte do próprio propósito divino de conduzir muitos filhos à glória. A linguagem utilizada nesse trecho sugere que Deus está conduzindo uma grande obra de redenção, e Cristo ocupa o papel central nesse processo. Ele é apresentado como aquele que se torna o pioneiro da salvação, abrindo um caminho que outros poderão seguir. Para reforçar essa ideia, o autor afirma que aquele que santifica e aqueles que são santificados pertencem à mesma família. Essa linguagem familiar é extremamente significativa. Ela indica que Cristo não atua como um salvador distante, separado da experiência humana, mas como alguém que compartilha plenamente da condição daqueles que veio resgatar. Essa proximidade é enfatizada quando o texto declara que Cristo não se envergonha de chamar os crentes de irmãos. Para sustentar essa afirmação, o autor novamente recorre às Escrituras antigas, citando passagens que expressam confiança em Deus e que retratam uma comunidade reunida diante dele. Essa sequência de citações reforça a ideia de que o relacionamento entre Cristo e aqueles que confiam nele é marcado por identificação e solidariedade. Mas o argumento vai ainda mais longe. O autor afirma que, porque os seres humanos participam de carne e sangue, Cristo também participou dessa mesma condição. Essa afirmação destaca a realidade da encarnação. O fato de que Jesus entrou verdadeiramente na experiência humana. O propósito dessa participação é apresentado de forma clara. Por meio da sua morte, Cristo derrota aquele que tinha o poder da morte e liberta aqueles que viviam presos ao medo constante dela. Essa linguagem reflete uma visão muito comum no pensamento religioso da época, onde a morte era vista não apenas como um evento biológico, mas também como uma realidade espiritual que mantinha a humanidade em estado de temor e limitação. Ao enfrentar a morte e superá-la, Cristo rompe esse domínio e abre a possibilidade de uma nova liberdade espiritual. O autor então esclarece que a missão de Cristo não tinha como objetivo auxiliar os anjos, mas sim ajudar a descendência de Abraão. Essa expressão indica que a obra de Cristo está diretamente conectada à história da promessa iniciada com os patriarcas. Dentro dessa
narrativa mais ampla da história bíblica, Cristo aparece como aquele que assume plenamente a condição humana para cumprir um papel específico, tornar-se um sumo sacerdote misericordioso e fiel no serviço a Deus. Aqui começamos a ver surgir um dos temas mais importantes de todo o livro de Hebreus, o sacerdócio de Cristo. No sistema religioso do Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha a responsabilidade de representar o povo diante de Deus, oferecendo sacrifícios e intercedendo em favor da comunidade. Mas o autor de Hebreus apresenta Cristo como um sumo sacerdote de natureza diferente. Ele não apenas oferece um sacrifício, ele próprio participa da experiência humana e enfrenta o sofrimento diretamente. Essa experiência o torna capaz de compreender as dificuldades e tentações enfrentadas pelos seres humanos. O autor afirma que, justamente porque ele sofreu quando foi tentado, ele pode ajudar aqueles que agora enfrentam provações semelhantes. Essa ideia cria uma ligação profunda entre a experiência de Cristo e a vida daqueles que recebem essa mensagem. O autor não apresenta Cristo apenas como uma figura exaltada e distante, mas como alguém que percorreu o caminho da experiência humana e, por isso, pode oferecer auxílio real. Assim, o terceiro bloco da narrativa estabelece um ponto crucial dentro da estrutura do livro. Primeiro, ele mostra que o propósito original da humanidade era ocupar uma posição de honra dentro da criação. Depois, ele reconhece que essa realidade ainda não se manifesta plenamente no mundo atual. E, finalmente, ele apresenta Cristo como aquele que entra nessa história para restaurar aquilo que parecia perdido. Esse desenvolvimento prepara o caminho para o próximo grande argumento do autor. Porque, se Cristo se tornou o representante da humanidade e assumiu o papel de sumo sacerdote, então surge uma nova pergunta. Como esse sacerdócio se compara com as figuras que apareceram na história de Israel? No próximo bloco, veremos como o autor faz uma comparação direta entre Jesus e uma das figuras mais importantes da tradição bíblica, Moisés. Essa comparação abrirá uma nova etapa na construção do argumento de Hebreus e conduzirá a narrativa para um dos temas mais recorrentes de toda a carta, o chamado à perseverança na fé. A jornada continua. Bloco 4 de 7. Jesus maior que Moisés e o chamado à perseverança. Depois de apresentar Cristo como aquele que participou plenamente da condição humana, e que se tornou o sumo sacerdote capaz de compreender as fraquezas do seu povo, o autor de Hebreus conduz sua argumentação para uma nova comparação, desta vez com uma das figuras mais importantes de toda a história de Israel, Moisés. Para compreender a força desse argumento, é necessário lembrar o papel central que Moisés ocupa dentro da tradição judaica. Foi ele quem conduziu o povo de Israel para fora do Egito, quem recebeu a lei no Monte Sinai e quem estabeleceu os fundamentos do sistema religioso e social da nação. Durante séculos, Moisés foi visto como o grande mediador entre Deus e o povo. Dentro desse contexto, comparar qualquer figura com Moisés era algo extremamente significativo. O autor de Hebreus começa convidando seus leitores a considerar atentamente Jesus, descrito aqui como apóstolo e sumo sacerdote da fé que professam. Essa expressão já indica que Cristo ocupa um papel duplo dentro da narrativa da salvação. Ele é tanto aquele enviado por Deus, quanto aquele que representa o povo diante de Deus. O texto afirma que Jesus foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés também foi fiel em toda a casa de Deus. Essa afirmação estabelece um ponto de continuidade entre os dois. O autor não diminui a importância de Moisés.
Pelo contrário, reconhece sua fidelidade e seu papel dentro da história da revelação. Mas logo em seguida, o argumento avança para mostrar que, embora Moisés tenha sido fiel, Cristo é digno de uma honra ainda maior. A comparação utilizada pelo autor é profundamente simbólica. Moisés é descrito como um servo dentro da casa de Deus, alguém que desempenha uma função importante no interior dessa estrutura. Cristo, porém, é apresentado como o filho que está sobre a casa. Essa distinção entre servo e filho cria uma diferença fundamental. Enquanto Moisés fazia parte da estrutura da casa, Cristo é apresentado como aquele que possui autoridade sobre ela. E então, o autor acrescenta uma afirmação que envolve diretamente os próprios leitores. Essa casa, diz ele, somos nós, desde que permaneçamos firmes na confiança e na esperança que professamos. Com isso, a narrativa começa a introduzir um dos temas mais recorrentes de todo o livro: a necessidade de perseverança. Para desenvolver esse ponto, o autor volta novamente às Escrituras do Antigo Testamento e cita um trecho do Salmo 95, um texto que relembra um episódio marcante da história de Israel durante a jornada pelo deserto. Nesse salmo, Deus recorda o período em que o povo, recém-liberto da escravidão no Egito, começou a enfrentar dificuldades durante a travessia do deserto. Diante da escassez de água, das dificuldades da viagem e da incerteza sobre o futuro, muitos começaram a murmurar e questionar a fidelidade de Deus. Esse episódio revelou algo profundo sobre o coração daquela geração. Apesar de terem testemunhado eventos extraordinários, como a libertação do Egito e a abertura do mar, muitos não confiaram plenamente na promessa que lhes havia sido dada. Por causa dessa incredulidade, aquela geração não entrou na terra prometida. Ao citar esse episódio, o autor de Hebreus transforma essa história antiga em um alerta direto para seus leitores. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. A palavra hoje tem grande importância nesse contexto. Ela indica que a mensagem da história de Israel não pertence apenas ao passado, mas continua relevante no presente. Assim como aquela geração enfrentou um momento decisivo entre confiar ou recuar, os leitores da carta também se encontram diante de uma escolha semelhante. O autor, então, convida seus leitores a examinarem seus próprios corações para que não haja neles incredulidade que os afaste do Deus vivo. Em vez disso, ele encoraja a comunidade a se apoiar mutuamente, encorajando uns aos outros diariamente para que ninguém seja enganado pelo endurecimento do pecado. Essa ênfase na comunidade também é significativa. O autor reconhece que a fé não é apenas uma experiência individual, mas algo que se fortalece dentro da convivência entre aqueles que compartilham da mesma esperança. A narrativa continua aprofundando o exemplo da geração do deserto. O autor relembra que muitos daqueles que ouviram a mensagem de libertação acabaram se rebelando. Apesar de terem experimentado milagres e sinais durante 40 anos, eles permitiram que a incredulidade dominasse seus corações. Como consequência, Deus declarou que aquela geração não entraria no descanso prometido. A palavra descanso aparece aqui como um conceito central. Dentro da tradição bíblica, o descanso prometido inicialmente se referia à entrada do povo na terra de Canaã, após a longa jornada pelo deserto. No entanto, o autor de Hebreus sugere que esse conceito possui um significado mais profundo. Ele indica que a promessa do descanso divino ainda permanece aberta. Se a geração de Moisés não entrou por causa da incredulidade, então a oportunidade continua existindo para aqueles que respondem com fé. Essa ideia cria uma conexão direta entre a
história antiga e a experiência dos leitores da carta. Assim como o povo no deserto enfrentou um momento de decisão, os cristãos do primeiro século também enfrentam o desafio de permanecer firmes diante das dificuldades. O autor enfatiza que é possível começar bem e ainda assim não completar a jornada se a perseverança não for mantida. Por isso, ele insiste repetidamente que os crentes devem manter firme a confiança que tiveram desde o início. Nesse ponto da narrativa, a história de Israel deixa de ser apenas um relato do passado e se torna um espelho espiritual. A geração do deserto funciona como um exemplo que revela os perigos da incredulidade e da falta de perseverança. Ao mesmo tempo, essa história prepara o terreno para um desenvolvimento ainda mais profundo do conceito de descanso que será explorado na próxima parte do livro. Porque se a promessa do descanso ainda permanece aberta, surge uma pergunta fundamental: que tipo de descanso é esse? No próximo bloco, veremos como o autor de Hebreus desenvolve essa ideia e apresenta uma visão mais ampla do descanso prometido por Deus. Um descanso que transcende a geografia da antiga terra prometida e aponta para algo muito maior dentro da história da salvação. E é nesse ponto que o argumento da carta começa a entrar em um de seus temas mais profundos. A jornada continua. Bloco 5 de 7. O descanso prometido e o início do sacerdócio de Cristo. Depois de usar a história da geração que atravessou o deserto como advertência sobre o perigo da incredulidade, o autor de Hebreus conduz o leitor para um desenvolvimento ainda mais profundo de um tema que começou a aparecer no bloco anterior: a promessa do descanso de Deus. Essa ideia de descanso tem raízes antigas dentro da história bíblica. Para o povo de Israel, o descanso inicialmente estava associado à chegada à terra prometida. Depois de décadas de peregrinação no deserto, entrar em Canaã representava estabilidade, segurança e o fim das longas dificuldades da jornada. Mas o autor de Hebreus observa algo importante. Se o descanso prometido tivesse sido completamente cumprido quando Israel entrou na terra, então as Escrituras não continuariam falando dessa promessa séculos depois. No entanto, o próprio Salmo 95, escrito muito tempo após a conquista de Canaã, ainda convida o povo a entrar no descanso de Deus. Isso significa que a promessa não se limitava apenas à geografia da terra prometida. A partir dessa observação, o autor desenvolve um argumento que amplia completamente o significado do descanso. Ele afirma que a promessa continua aberta para aqueles que ouvem a mensagem e respondem com fé. Essa afirmação cria um contraste importante com a geração do deserto. Aqueles que ouviram a mensagem de libertação não entraram no descanso porque permitiram que a incredulidade dominasse seus corações. A mensagem chegou até eles, mas não foi acompanhada de fé. Por isso, o autor enfatiza que os leitores da carta devem tomar cuidado para que ninguém deixe de alcançar essa promessa. O descanso de Deus, portanto, não é apenas um evento histórico do passado. Ele é apresentado como uma realidade espiritual que continua disponível para aqueles que confiam na obra de Deus. Para explicar esse conceito com ainda mais profundidade, o autor volta até o início da narrativa bíblica e menciona a criação do mundo. Ele lembra que, no relato do Gênesis, Deus completou sua obra criadora e então descansou no sétimo dia. Esse descanso divino não significa que Deus cessou toda a atividade, mas sim que sua obra de criação foi concluída e estabelecida em ordem. Ao conectar o descanso da criação com a promessa espiritual apresentada em Hebreus, o autor sugere que o verdadeiro descanso está ligado à participação na obra completa de Deus, uma realidade que ultrapassa a história de Israel e se conecta com o plano divino desde o princípio. Essa interpretação
amplia o conceito de descanso para algo que envolve a própria relação entre Deus e a humanidade. Assim, o autor afirma que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Aqueles que entram nesse descanso cessam suas próprias obras da mesma forma que Deus descansou das suas. Essa linguagem aponta para uma confiança plena na obra realizada por Deus, em contraste com o esforço humano, que muitas vezes tenta alcançar justiça ou segurança por meios próprios. Mas, ao mesmo tempo que apresenta essa promessa, o autor também reforça novamente a necessidade de perseverança. Ele encoraja seus leitores a se esforçarem para entrar nesse descanso, para que ninguém siga o mesmo exemplo de desobediência demonstrado pela geração anterior. Essa tensão entre promessa e responsabilidade percorre toda a carta. A promessa está aberta, mas a resposta humana continua sendo essencial. Nesse ponto do texto, o autor introduz uma declaração que se tornou uma das passagens mais conhecidas do livro de Hebreus. Ele afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir pensamentos, intenções e motivações do coração humano. Essa imagem poderosa sugere que a mensagem divina não é apenas um conjunto de palavras ou ensinamentos externos. Ela possui a capacidade de revelar aquilo que está escondido dentro da experiência interior das pessoas. Nada permanece oculto diante de Deus. Tudo está exposto diante daquele a quem todos prestarão contas. Essa afirmação cria uma transição natural para o próximo grande tema da carta: o sacerdócio de Cristo. Depois de falar sobre o descanso prometido e sobre o poder da palavra divina, o autor apresenta uma nova figura central dentro do seu argumento. Ele declara que os crentes possuem um grande sumo sacerdote que atravessou os céus: Jesus, o Filho de Deus. Aqui a narrativa retorna ao tema que começou a surgir no final do terceiro bloco: o papel de Cristo como mediador entre Deus e a humanidade. Mas agora, esse tema começa a ganhar contornos ainda mais claros. No sistema religioso do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era responsável por entrar no lugar mais sagrado do templo e representar o povo diante de Deus. Ele oferecia sacrifícios pelos pecados e intercedia pela nação. Contudo, o autor de Hebreus apresenta Jesus como um sumo sacerdote de natureza completamente diferente. Primeiro, porque ele não pertence à linhagem sacerdotal tradicional. Segundo, porque seu sacerdócio não se limita a um templo terreno. E terceiro, porque sua experiência humana lhe permite compreender profundamente as fraquezas daqueles que ele representa. O autor afirma que Cristo foi tentado em todas as coisas, assim como os seres humanos, mas sem pecado. Essa afirmação reforça a ideia de que ele participou plenamente da experiência humana, enfrentando desafios e provações. Essa identificação com a condição humana cria uma base para uma das declarações mais encorajadoras da carta. O autor convida os leitores a se aproximarem com confiança do trono da graça para receber misericórdia e encontrar ajuda no momento da necessidade. Essa imagem do trono da graça representa uma mudança significativa em relação à forma como muitas pessoas entendiam o relacionamento com Deus. Em vez de uma aproximação marcada apenas por temor e distância, o autor apresenta a possibilidade de acesso confiante por meio da obra de Cristo. Esse convite estabelece uma ligação direta entre o tema do descanso e o papel do sumo sacerdote. O descanso prometido não é alcançado por esforço humano, mas pela confiança na obra mediadora daquele que representa o povo diante de Deus. Assim, o quinto bloco da narrativa cumpre duas funções importantes dentro da estrutura da carta. Primeiro, ele aprofunda o conceito de descanso prometido, mostrando que essa promessa ultrapassa a história da Terra Prometida e se conecta com o plano divino
desde a criação. Segundo, ele prepara o terreno para um dos argumentos mais complexos e fascinantes de todo o livro: a natureza única do sacerdócio de Cristo. Esse tema será explorado com muito mais profundidade na sequência da carta e levará o leitor a uma das figuras mais misteriosas de toda a Bíblia, um personagem que aparece brevemente no livro de Gênesis, mas que possui um papel crucial na argumentação de Hebreus. No próximo bloco, veremos como o autor introduz essa figura e como ela se torna a chave para compreender o sacerdócio eterno apresentado na carta. A jornada continua. Bloco 6 de 7. A galeria da fé e o testemunho das gerações. Depois de Dutenzetos desenvolver longamente o tema do sacerdócio de Cristo, da nova aliança e do sacrifício definitivo que substitui o sistema antigo do templo, o livro de Hebreus conduz o leitor a um dos capítulos mais conhecidos e mais impressionantes de toda a Bíblia. É aqui que o autor reúne uma sequência de personagens da história bíblica para demonstrar um princípio fundamental que percorre toda a narrativa das Escrituras. A vida do povo de Deus sempre foi marcada pela fé. O autor inicia essa sessão oferecendo uma definição que se tornaria uma das descrições mais citadas sobre a fé em toda a tradição cristã. Ele afirma que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não podem ser vistos. Essa definição não é apresentada como uma teoria abstrata ou um conceito filosófico. Pelo contrário, ela funciona como uma introdução para uma longa sequência de exemplos concretos retirados da história do povo de Deus. Segundo o autor, foi por meio da fé que os antigos receberam testemunho favorável. Antes mesmo de começar a citar nomes específicos, ele afirma que é pela fé que se compreende que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso significa que aquilo que é visível teve origem em algo que não podia ser visto. Essa afirmação estabelece o fundamento da confiança que atravessa toda a narrativa bíblica. A realidade visível da história está conectada com a ação invisível de Deus. A partir daí, o autor começa a percorrer a história das Escrituras desde seus primeiros capítulos. O primeiro exemplo mencionado é Abel. Segundo o relato do livro de Gênesis, Abel apresentou a Deus um sacrifício que foi considerado aceitável, enquanto o de seu irmão Caim não foi. Hebreus interpreta esse episódio afirmando que Abel ofereceu um sacrifício melhor por meio da fé. Mesmo após sua morte, seu testemunho continua sendo lembrado como um exemplo de confiança em Deus. O autor então menciona Enoque, uma figura enigmática que aparece brevemente na narrativa do Gênesis. O texto bíblico afirma que Enoque andou com Deus e que não experimentou a morte da mesma maneira que os outros homens. Hebreus interpreta esse episódio dizendo que Enoque foi levado porque agradou a Deus e acrescenta um princípio fundamental: sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele precisam acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em seguida, a narrativa avança para Noé. Em um mundo descrito como marcado pela corrupção e pela violência, Noé recebeu uma advertência divina sobre acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Movido pela fé, ele construiu a arca para salvar sua família. Esse ato de obediência não apenas garantiu sua sobrevivência, mas também se tornou um sinal de justiça baseada na fé. Depois desses exemplos iniciais, o autor dirige sua atenção para uma das figuras mais importantes de toda a história bíblica: Abraão. Abraão é apresentado como alguém que respondeu ao chamado de Deus sem saber exatamente para onde estava indo. Ele deixou sua terra, sua família e sua segurança para seguir uma promessa que ainda não tinha se materializado. Ao chegar à terra prometida,
Ele continuou vivendo como estrangeiro, habitando em tendas e aguardando o cumprimento de algo que ainda estava por vir. O autor afirma que Abraão esperava uma cidade que possui fundamentos permanentes, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Essa imagem sugere que a esperança de Abraão ultrapassava a simples posse de uma terra. Ele aguardava algo que fazia parte de um plano divino muito maior. A narrativa continua mencionando Sara, que apesar de sua idade avançada, recebeu poder para conceber um filho. Mesmo quando a promessa parecia impossível, ela confiou naquele que havia feito a promessa. Como resultado de um único homem já marcado pela velhice, surgiu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. O autor, então, faz uma pausa para refletir sobre todos esses personagens. Ele observa que muitos deles morreram sem ver plenamente o cumprimento das promessas que receberam. No entanto, mesmo assim continuaram vivendo pela fé, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa descrição reforça a ideia de que a esperança dessas pessoas não estava limitada apenas às circunstâncias imediatas da vida. Elas aguardavam algo maior, uma pátria melhor, uma realidade preparada por Deus. A partir desse ponto, o autor retorna novamente à história de Abraão e menciona um dos episódios mais marcantes de sua vida, o momento em que foi chamado para oferecer seu filho, Isaque. A promessa de Deus estava ligada justamente a esse filho, e ainda assim, Abraão se mostrou disposto a confiar plenamente na palavra que havia recebido. Segundo Hebreus, Abraão acreditava que Deus poderia até mesmo ressuscitar os mortos. Por isso, esse episódio se torna um exemplo extremo de confiança nas promessas divinas. Depois de Abraão, o autor continua mencionando outras figuras da história bíblica. Ele fala de Isaque, que abençoou seus filhos olhando para o futuro. Depois menciona Jacó, que ao final da vida também pronunciou bênçãos sobre seus descendentes. Em seguida aparece José, que mesmo vivendo no Egito, manteve a esperança de que Deus cumpriria suas promessas e pediu que seus ossos fossem levados quando o povo retornasse à terra prometida. A narrativa, então, avança para a história de Moisés. O autor relembra que, ainda quando criança, Moisés foi escondido por seus pais porque eles perceberam algo especial em sua vida. Mais tarde, quando cresceu, Moisés tomou uma decisão que mudaria completamente seu destino. Ele escolheu se identificar com o povo de Deus em vez de desfrutar das vantagens da corte egípcia. Hebreus afirma que Moisés considerou os sofrimentos ligados à promessa divina mais valiosos do que os tesouros do Egito. Essa escolha revela uma visão orientada para o futuro, baseada na confiança de que Deus cumpriria seus propósitos. O texto continua lembrando que foi pela fé que Moisés deixou o Egito, celebrou a Páscoa e conduziu o povo através do Mar Vermelho. Esses eventos se tornaram alguns dos momentos mais marcantes da história de Israel. Mas a galeria da fé não termina aí. O autor menciona também Raabe, uma mulher que viveu na cidade de Jericó e que decidiu ajudar os mensageiros enviados por Israel. Sua confiança no Deus de Israel resultou em sua preservação quando a cidade foi destruída. Nesse ponto, o autor reconhece que o tempo seria insuficiente para mencionar todos os exemplos. Ele cita rapidamente nomes como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Cada um deles enfrentou desafios específicos e desempenhou papéis diferentes dentro da história de Israel. Alguns conquistaram vitórias militares, outros estabeleceram justiça, outros ainda enfrentaram perseguições e sofrimento. Alguns foram libertos de perigos, enquanto outros passaram por provações severas. Essa diversidade de experiências revela que a fé não significa ausência de dificuldades. Pelo contrário,
Muitas dessas pessoas enfrentaram momentos extremamente difíceis. Alguns foram zombados, açoitados, presos e até mortos por causa da fidelidade àquilo que acreditavam. Outros viveram como estrangeiros, refugiados e peregrinos, sem encontrar estabilidade neste mundo. Mesmo assim, todos eles receberam testemunho favorável por causa da fé. Mas o autor conclui essa sessão com uma observação surpreendente. Apesar de todos esses exemplos extraordinários, nenhum deles recebeu plenamente aquilo que havia sido prometido. Segundo o texto, Deus havia planejado algo ainda maior, algo que envolveria também aqueles que agora fazem parte da nova comunidade de fé. Essa declaração cria uma conexão direta entre as gerações antigas e os leitores da carta. A história da fé não terminou com os personagens do Antigo Testamento. Ela continua sendo escrita através daqueles que agora caminham na mesma confiança. Assim, o sexto bloco da narrativa cumpre um papel importante dentro da estrutura do livro. Depois de apresentar argumentos teológicos profundos sobre a obra de Cristo, o autor agora mostra como a fé sempre foi a resposta humana diante das promessas de Deus. Essa galeria de testemunhas cria uma ponte entre o passado e o presente, lembrando aos leitores que fazem parte de uma história muito maior. E é exatamente essa imagem que prepara o cenário para o capítulo final da carta. No próximo bloco, veremos como o autor utiliza essa grande nuvem de testemunhas para encorajar seus leitores a continuar correndo a corrida da fé com perseverança. A jornada se aproxima do seu momento final. Bloco 7 de 7. Perseverança, disciplina e a reta final da jornada. Depois de apresentar a impressionante galeria de testemunhas da fé, o autor de Hebreus conduz a narrativa para a conclusão da sua grande mensagem. Todos aqueles exemplos do passado, Abraão, Moisés, os profetas e tantos outros, agora passam a desempenhar um papel específico dentro do argumento da carta. Eles formam uma grande nuvem de testemunhas que encoraja os que continuam a jornada. Com essa imagem poderosa, o autor convida seus leitores a imaginar a vida como uma corrida. Aqueles que vieram antes já percorreram o caminho, enfrentaram dificuldades e permaneceram firmes. Agora cabe à nova geração continuar avançando. Por isso, o autor apresenta um convite claro. É necessário deixar de lado todo o peso e todo obstáculo que possa impedir o progresso da caminhada. A imagem sugere a preparação de um corredor que remove qualquer coisa que possa atrasar seus passos. No contexto espiritual da carta, isso representa abandonar aquilo que enfraquece a confiança e compromete a perseverança. Mas a corrida não é feita olhando apenas para o passado. O autor afirma que o olhar deve estar fixo em Jesus, descrito como o autor e consumador da fé. Ele é apresentado como aquele que iniciou e completou o caminho que agora outros percorrem. A história de Cristo se torna, portanto, o modelo supremo de perseverança. Segundo o texto, Jesus suportou a cruz, enfrentou a vergonha e o sofrimento, mas manteve diante de si a alegria que estava por vir. Como resultado, ele agora está assentado à direita do trono de Deus. Essa imagem conecta o início e o fim da narrativa do livro. No começo da carta, o Filho foi apresentado como aquele que se assentou à direita da majestade divina depois de completar sua obra. Agora, na conclusão da mensagem, essa mesma posição é lembrada novamente como prova de que sua missão foi concluída. O autor então encoraja os leitores a refletirem sobre aquele que suportou tanta oposição dos pecadores. Essa reflexão tem um propósito prático: fortalecer aqueles que estão enfrentando dificuldades para que não desanimem no caminho. A carta reconhece que a vida de fé pode envolver momentos de luta e sofrimento. Mas o autor apresenta essas experiências sob uma perspectiva diferente.
Ele afirma que as dificuldades enfrentadas pelos crentes podem ser compreendidas também como disciplina. Dentro da tradição bíblica, a disciplina não é apresentada como punição arbitrária, mas como uma forma de formação e amadurecimento. Assim como um pai disciplina um filho para prepará-lo para a vida, Deus permite experiências que moldam o caráter daqueles que fazem parte da sua família. Essa comparação aparece diretamente no texto quando o autor lembra que todo filho recebe correção de seu pai. A disciplina, portanto, não deve ser interpretada como abandono, mas como sinal de pertencimento. Embora no momento ela possa parecer dolorosa, o autor afirma que seu resultado final é produzir fruto de justiça na vida daqueles que aprendem com ela. Com base nessa perspectiva, o autor apresenta um novo chamado à ação. Ele encoraja seus leitores a fortalecerem mãos cansadas e joelhos enfraquecidos, uma linguagem que sugere renovação da coragem e da determinação. Também os convida a caminhar em caminhos retos, de modo que aquilo que está fraco não seja destruído, mas restaurado. Esse convite é seguido por uma série de orientações práticas que revelam como a fé deve se manifestar na vida cotidiana. O autor fala sobre a importância de buscar a paz com todos e viver em santidade, lembrando que a santidade é parte essencial da caminhada com Deus. Também alerta contra atitudes que podem enfraquecer a comunidade, como amargura e divisão. Para ilustrar o perigo de decisões precipitadas, o texto menciona o exemplo de Esaú, que trocou sua herança por uma refeição momentânea. Essa história serve como um lembrete de que escolhas feitas por impulso podem ter consequências duradouras. Depois dessas advertências, o autor apresenta um dos contrastes mais impressionantes de toda a carta. Ele compara dois cenários diferentes: o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai representa o momento em que o povo de Israel recebeu a lei. Naquele evento, a manifestação divina foi acompanhada por fogo, escuridão, tempestade e um som de trombeta que causou grande temor. A presença de Deus naquele momento era tão impressionante que o povo pediu que nenhuma palavra adicional fosse dirigida a eles. Esse cenário simboliza a experiência da antiga aliança, marcada por distância e temor diante da santidade divina. Em contraste, o autor apresenta o Monte Sião como a realidade espiritual da nova aliança. Em vez de um ambiente de medo, ele descreve uma cidade celestial, a Jerusalém do Alto, cercada por uma multidão de anjos e pela assembleia daqueles que pertencem a Deus. Nesse cenário, os crentes são apresentados como parte de uma comunidade que inclui não apenas os vivos, mas também aqueles que já completaram sua jornada na fé. No centro dessa realidade está Jesus, o mediador da nova aliança. Seu sangue, segundo o autor, fala de forma diferente do sangue de Abel, porque aponta não para julgamento, mas para redenção. Essa imagem encerra a comparação entre a antiga e a nova aliança que percorreu toda a carta. Mas antes de concluir sua mensagem, o autor faz um último alerta. Ele lembra que se aqueles que recusaram a voz de Deus no passado enfrentaram consequências, quanto mais grave seria ignorar a mensagem que agora vem do céu. Essa advertência reforça novamente o tema central da carta. A revelação recebida em Cristo exige uma resposta firme e perseverante. O autor afirma que Deus prometeu abalar não apenas a terra, mas também os céus, removendo aquilo que é temporário para que permaneça apenas aquilo que é eterno. Essa visão aponta para uma realidade futura, em que apenas aquilo que pertence ao reino de Deus permanecerá. Por isso, a carta conclui lembrando que os crentes estão recebendo um reino que não pode ser abalado. Essa afirmação funciona como a grande esperança final apresentada pelo livro.
Diante dessa promessa, o autor convida seus leitores a viverem com gratidão, reverência e fidelidade, reconhecendo a grandeza de Deus e a profundidade da obra realizada por Cristo. Assim termina a jornada do livro de Hebreus. O texto começou apresentando a supremacia do Filho, percorreu a história da fé, explicou o sacerdócio eterno de Cristo e mostrou como a nova aliança transforma o relacionamento entre Deus e seu povo. E agora, ao final dessa caminhada, permanece o mesmo convite que atravessa toda a carta: continuar firmes na fé e perseverar até o fim. A jornada se completa aqui. Assim termina a jornada pelo livro de Hebreus. Uma mensagem escrita em um momento de tensão, perseguição e incerteza, mas que atravessou séculos para continuar falando ao coração de cada geração. Ao longo dessa caminhada, vimos como o autor desta carta construiu uma das exposições mais profundas de toda a Bíblia. Ele começou mostrando que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras no passado, mas que agora revelou sua palavra final por meio do Filho. Vimos que Jesus é apresentado como superior aos profetas, superior aos anjos, maior que Moisés e mediador de uma nova aliança que transforma completamente o relacionamento entre Deus e a humanidade. Também percorremos o caminho do sacerdócio eterno de Cristo, um sacerdócio que não depende de linhagem, templo ou sacrifícios repetidos, porque o próprio Cristo se tornou o sacrifício definitivo. Descobrimos que o descanso prometido por Deus não é apenas uma terra ou um lugar geográfico, mas uma realidade espiritual que permanece aberta para aqueles que confiam em sua promessa. E então, atravessamos a grande galeria da fé. Homens e mulheres que caminharam antes de nós, enfrentaram desafios, viveram como estrangeiros neste mundo e permaneceram firmes porque acreditavam que Deus cumpriria aquilo que prometeu. Todos eles apontam para a mesma direção. A fé não é apenas acreditar em algo que aconteceu no passado. A fé é caminhar olhando para aquilo que Deus ainda está realizando. É por isso que o livro termina com um chamado claro: continuar correndo a corrida da fé, olhando para Cristo, perseverando mesmo quando o caminho se torna difícil. Porque no final da jornada existe uma promessa que não pode ser abalada. Um reino que permanece, uma esperança que atravessa o tempo e um Salvador que continua intercedendo por aqueles que confiam nele. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção ao longo dessa jornada pelo livro de Hebreus. Compartilhe também suas dúvidas, reflexões ou aquilo que você aprendeu ao ouvir esta história. Muitas vezes, uma simples experiência compartilhada pode ajudar outra pessoa a compreender melhor a palavra. Se este estudo bíblico foi importante para você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Assim, essa palavra pode alcançar ainda mais vidas. E se você acredita nessa mensagem e deseja declarar isso publicamente, escreva Amém nos comentários. Mesmo um comentário simples ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que estão buscando compreender as Escrituras. Se quiser apoiar o crescimento deste canal e ajudar a levar esse tipo de conteúdo bíblico ainda mais longe, você também pode usar o botão Valeu Demais, destacar o vídeo quando esse recurso estiver disponível ou se tornar membro do canal. Esse apoio ajuda diretamente na continuidade deste trabalho e permite que novos estudos bíblicos como este continuem sendo produzidos. Cada gesto de apoio se transforma em mais conteúdo, mais estudo e mais pessoas alcançadas pela palavra. Obrigado por caminhar até aqui nesta jornada. Que a mesma esperança apresentada no livro de Hebreus continue iluminando seu caminho. E que a paz de Deus, que atravessa gerações e sustenta aqueles que perseveram na fé, esteja sobre sua vida, sua casa
e tudo aquilo que está diante de você. Que sua fé permaneça firme e que sua esperança nunca seja abalada.